Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Direito Constitucional, um canal onde a gente conversa sobre Constituição, sobre democracia e sobre direitos fundamentais. Eu sou Alessandro Braga, sou professor universitário, sou doutorando em Direito Constitucional e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o processo legislativo, ou seja, os ritos e os procedimentos que a Constituição estabelece para a criação das normas que regem o país. Então não saia daí, aproveita e já deixa sua inscrição no canal, já deixa seu like aí no canal para ajudar a trazer mais conteúdos de qualidade sobre direito constitucional e vamos para o vídeo. Bom, então o processo legislativo, que pode ser conceituado como conjunto complexo de atos que tem como objetivo a elaboração de novas espécies normativas, ele recebe da Constituição um tratamento diferenciado a depender da espécie normativa que se vai criar. Por que a gente conceitua o processo legislativo como um conjunto complexo? Né? O processo legislativo ele não é ato, regra geral, de um único poder, ou seja, do poder legislativo, como a gente pode ser levado a pensar a princípio. Né? No processo legislativo participam não apenas o Poder Legislativo, mas também o Poder Executivo. Uma participação bastante relevante, inclusive, do Poder Executivo através do Presidente da República. Por isso, a gente pode conceituar o processo legislativo como um conjunto complexo, né, de atos, ou seja, são vários atos praticados não apenas por um poder, mas por dois poderes, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, na elaboração das normas. Né? Esse processo legislativo ele vai ter vários procedimentos distintos a depender da espécie normativa. A nossa Constituição, lá no artigo 59, ela estabelece 7 procedimentos, 7 espécies normativas distintas. Portanto, é possível que se compreenda, né, que existam diferentes processos normativos, diferentes procedimentos normativos para a elaboração da norma. Então, estabelece lá o artigo 59 que são espécies normativas, né, a emenda à Constituição, as leis ordinárias, as leis complementares, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Então, para cada um dessas espécies normativas, a Constituição vai trazer um procedimento legislativo específico, né, variando desde somente quanto ao quórum para aprovação, que é o caso das leis ordinárias e das leis complementares, ou seja, a única diferença do procedimento legislativo da lei ordinária para a lei complementar é o quórum de aprovação, ou seja, nas leis ordinárias aplica-se a regra do artigo 47, maioria simples, ou seja, a maioria dos membros presentes na sessão de votação, né, na sessão de deliberação, e para as leis complementares, artigo 69, maioria absoluta para sua aprovação, ou seja, essa é a única diferença. Mas em relação a outros procedimentos legislativos, há diferenças grandes, inclusive quanto aos agentes que participam da elaboração da norma. Por exemplo, na emenda à Constituição, o Presidente da República não participa, não tem participação, como tem no procedimento ordinário. Então nós vamos estudar o processo legislativo a partir do procedimento ordinário, que é o procedimento que dita as regras gerais, né, do processo legislativo, ou seja, é a partir de que momento a Constituição estabelece, ou de que quais situações a Constituição estabelece, né, para a aprovação das normas. Então essa é a base do nosso estudo aqui do processo legislativo. E aí, a partir daí, eu faço a distinção no que for diferente para as outras normas, para as outras espécies normativas. Tá bom? Bom, procedimento ordinário, né, ele tem, ou qualquer processo, o processo legislativo, regra geral, ele tem como a primeira fase, como primeiro momento, né, a iniciativa, ou seja, os agentes legitimados para proporem, né, uma nova norma. Tá? No processo legislativo ordinário, o artigo 61 da Constituição vai estabelecer quais são os agentes legitimados a proporem essa nova norma. Então está dito assim no artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, essa é a regra, né, da iniciativa, ou seja, a quem compete no procedimento ordinário propor uma nova norma. Tá? Tem uma regra importante aí em relação a essa iniciativa, que é a distinção que a Constituição faz entre iniciativa comum e iniciativa privativa. Tá? Regra geral, aplica-se a ideia da iniciativa comum, ou seja, se a Constituição não trouxer nenhuma restrição,
a iniciativa é comum, né? Ou seja, vai caber a qualquer um desses membros. Mas a iniciativa privativa, na iniciativa privativa, a Constituição restringe a alguns membros, né, propor normas sobre determinadas matérias. Diz assim o parágrafo 1º desse artigo 61. São de iniciativa privativa do Presidente da República leis que, inciso 1, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Ou seja, essa é uma espécie de iniciativa privativa, ou seja, somente o Presidente da República pode propor lei que fixe ou modifique efetivo das Forças Armadas. Não cabe a nenhum outro agente, né, a propositura dessa norma. Então, a Constituição, sobre normas, sobre essa matéria, sobre esse assunto. Então, a Constituição cria aí essa distinção entre iniciativa comum, que é a regra geral, e a iniciativa privativa, que é aquela que decorre de uma restrição específica da Constituição à iniciativa, ao poder de iniciativa, que dá início ao processo legislativo. Uma regra importante que a gente compreenda também em relação à iniciativa é que o processo legislativo se inicia, regra geral, na Câmara dos Deputados. Essa é a regra prevista lá no artigo 64 da Constituição, que diz o seguinte: a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Ou seja, regra geral, essa é a casa que se chama de casa iniciadora, ou seja, o processo legislativo tem início na Câmara dos Deputados, inclusive aquele referente ao processo legislativo de projeto de lei de iniciativa popular. O parágrafo 2º do artigo 61 diz a mesma coisa. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, portanto, fixa a Câmara dos Deputados como casa iniciadora, de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então essa é a regra também. A gente aproveita e aqui já vê a regra referente à iniciativa popular. Então, é importante que a gente compreenda o conceito de casa iniciadora, porque vai ter relevância no processo legislativo quando a gente for falar de deliberação e votação. Então, a primeira fase do processo legislativo é exatamente a fase que dá início ao processo, ou seja, a gente chama de fase de iniciativa. A iniciativa pode ser comum ou privativa, a depender da Constituição estabelecer ou não restrição, né? E o projeto de lei inicia-se na Câmara dos Deputados, regra geral, salvo se o projeto de lei for de iniciativa de um senador. A fase seguinte do projeto de lei diz respeito agora à deliberação e votação, ou seja, a segunda fase do processo legislativo chama-se deliberação e votação, em que as casas legislativas debaterão, discutirão, né, o mérito do projeto de lei. Essa fase é relevante, ela tem a relevância no sentido de que é um momento efetivo em que o parlamento atua dentro dos limites ou dentro das suas atribuições parlamentares, né, de debater, de discutir, de aprimorar, de melhorar, de dar melhor qualidade ao projeto de lei a ele apresentado. Então, essa fase da deliberação e votação, né, ela é debatida, o projeto de lei é debatido nas comissões temáticas, nas comissões específicas para aprovação do projeto de lei, né, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, para avaliação da constitucionalidade da propositura, né, antes de ser submetido à votação em plenário. Regra geral, antes de ser submetido à votação em plenário, o projeto de lei passa sempre por essas comissões para melhorar, para aprimorar a sua propositura, né? Nessa fase é que se aprova ou não um projeto de lei, tá? Então, delibera-se, discute-se, debate a qualidade do projeto de lei. Se se chega a algum consenso para a votação, ele é pautado pela mesa da Câmara pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado, né, para que seja votado, tá? Regra geral, mais uma vez, se o projeto de lei for de lei ordinária, maioria dos membros presentes é suficiente para aprovação e ele é votado em um único turno de votação na Câmara e no Senado, né? Se for lei complementar, aí se exige a maioria absoluta dos membros, tá? Não mais dos membros presentes, mas dos membros totais de cada uma das casas congressuais. Se o projeto de lei não alcançar o quórum mínimo necessário, ele é arquivado, tá? E somente pode ser apresentado na mesma sessão legislativa se houver requerimento de mais da metade, ou seja, de maioria absoluta dos membros da Câmara ou do Senado. Nesse caso, arquivado, ele pode ser apresentado sem a necessidade dessa propositura de mais da metade dos membros na sessão legislativa seguinte, ou seja, no ano seguinte, ele pode ser apresentado, normalmente não pode mais ser apresentado, salvo essa exceção que acabei de dizer,
na mesma sessão legislativa, tá? Então, se ele é rejeitado, vai para arquivo. Se ele é aprovado, partindo da regra geral que a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, ele é remetido da Câmara dos Deputados para o Senado Federal. Tá? E aí ele passa novamente por toda a deliberação, vai passar novamente pelas comissões, vai ser analisado novamente pelos senadores e tudo mais, até ser votado. Se ele for rejeitado no Senado, mesmo tendo sido aprovado na Câmara, ele segue o mesmo caminho, né, do arquivamento. E aí a gente aplica a regra que falamos há pouco, né? De poder só poder ser apresentado na sessão legislativa seguinte ou na mesma sessão legislativa, desde que apresentada por uma propositura da maioria dos membros, né? Caso ele seja aprovado, há dois caminhos. Se ele for aprovado, o mesmo texto que veio da Câmara, ele segue para a fase seguinte, ou seja, ele vai ser remetido ao presidente da República para sanção ou veto. Se ele sofre modificações ou se ele sofre emendas, essas modificações são submetidas à Câmara. Tá? Elas retornam à Câmara dos Deputados para que a Câmara dos Deputados delibere sobre essas modificações. E aí, por que é tão importante a gente entender o conceito de casa iniciadora? Porque vai prevalecer a vontade da casa iniciadora em relação a essas modificações. Se a Câmara, né, ou se a casa iniciadora não quiser manter essas modificações, essas emendas, né, vai prevalecer a votação definitiva lá realizada. É o que diz o artigo 65, né? O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, ou seja, a casa iniciadora, a casa revisora, em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. O parágrafo único do artigo 65 diz assim: sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Tá? Então, essa é a regrinha aí da deliberação e votação. Então, essa fase é a fase mais específica aí do processo legislativo, do processo parlamentar, da atuação parlamentar de tramitação do projeto de lei. Tá? Então, essa é a regra que funciona tanto para a casa iniciadora quanto para a casa revisora. Encerrada essa deliberação e votação, né, se o projeto de lei não for arquivado, e aí se ele for arquivado, encerra-se o processo legislativo, se ele não for arquivado, passa para a próxima fase, que é a fase de sanção ao veto do presidente da República. Né? Então, remetido o projeto de lei ao presidente da República, ele pode adotar duas providências. Né? A primeira, se ele concordar com o projeto de lei, ele sanciona. Diz o artigo 66 da Constituição o seguinte: a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que aqui aí sendo, o sancionará. Então, a concordância do presidente da República com o projeto de lei é a sanção. Se o presidente da República concorda com o projeto de lei, ele sanciona. Essa sanção não precisa ser expressa, ela pode ser tácita, ou seja, o presidente da República não precisa se manifestar, né, expressamente a respeito dessa concordância. Diz o parágrafo 3º do artigo 66. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará em sanção. Então, nesse caso aí, se o presidente da República não se manifestar, ele estará concordando com o projeto de lei e estará sancionando tacitamente. Não há necessidade de uma sanção expressa. Né? O ato contrário ao ato da sanção é o ato do veto, ou seja, o presidente da República pode vetar o projeto de lei total ou parcialmente, se com ele não concordar. E a discordância do presidente da República pode se dar sob dois prismas, sob dois aspectos. Né? Diz o parágrafo 1º desse artigo 66. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro do prazo de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Então, esse parágrafo 1º traz uma série de regras sobre o veto. Né? Primeiro, o veto ele pode se dar sob dois aspectos, sob dois motivos. O veto jurídico, que é o veto por inconstitucionalidade, ou seja, o presidente da República constata que aquele projeto de lei é inconstitucional, ou seja, viola preceitos da Constituição, né? E aí ele veta por esse motivo, ou ele pode vetar por motivos políticos, constatando que aquele projeto de lei contraria o interesse público. Tá? Então o veto pode ser jurídico por inconstitucionalidade ou pode ser o veto político por contrariedade ao interesse público. Então essa é a primeira situação que o parágrafo 1º traz sobre o veto. A segunda situação é que o presidente da República tem um prazo de 15 dias úteis. Tá? Se ultrapassado esses 15 dias úteis, ele não se manifestar, ele sancionou. Tá? Então, para vetar, ele tem um prazo de 15 dias úteis e o veto pode se dar por motivo político ou por motivo jurídico,
contrariedade ao interesse público ou inconstitucionalidade, né? Bom, a terceira característica do veto é que o veto precisa sempre ser motivado, tá? Então, enquanto a sanção ela pode ser tácita, ou seja, o presidente nem precisar se manifestar, ele precisa, quanto ao veto, ele precisa se manifestar no prazo de 15 dias úteis e precisa justificar quais são as razões do seu veto. Tá? Isso é relevante porque o veto vai ser submetido à análise perante o Congresso Nacional, porque o presidente da República remete ao presidente do Senado Federal, que também é o presidente do Congresso, as razões do veto. Tá? Então, o parágrafo 1º traz uma série de regras relevantes aí sobre o veto. Bom, e também, né, diz a questão do veto poder ser parcial ou total. Se for total, ele está vetando todo o projeto de lei. Se for parcial, é preciso que se obedeça a regra do parágrafo 2º, que diz o seguinte: o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, ou seja, não é possível ao presidente vetar palavras soltas, tá? Ou ele veta o artigo todo, ou o inciso todo, ou a linha toda, ou o parágrafo todo, para que seja válido esse veto, né? Então, o presidente da República veta, justifica as razões do seu veto, o veto pode ser político ou pode ser jurídico, e remete no prazo ao Congresso Nacional, ao presidente do Senado Federal, as razões do seu veto. E aí o parágrafo 4º diz o seguinte: o veto será apreciado em sessão conjunta, ou seja, sessão do Congresso Nacional, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, a um prazo específico para a deliberação do veto, né? Só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Tá? Então, para que se rejeite o veto do presidente da República, é necessário o voto contrário, né? Ou seja, derrubando o veto da maioria dos deputados e senadores nessa sessão conjunta. Tá? Então, essa é a regra do presidente da República, essa é a participação do presidente da República no processo legislativo. Ele, se concorda com o projeto de lei, ele sanciona e o projeto de lei segue para a fase seguinte, né? E essa sanção pode ser tácita ou expressa, mas regra geral é tácita, ele não se manifesta, né? E no segundo caso, ele pode vetar o projeto de lei se ele discordar por razão jurídica, veto por inconstitucionalidade, ou por razão política, veto por contrariedade ao interesse público. Sempre justificado, sempre motivado, e aí a motivação desse veto é analisado pelo Congresso Nacional. O presidente da República tem um prazo de 15 dias úteis, remete para vetar, né? Remete depois as razões de veto para o Congresso Nacional, que vai deliberar pela manutenção ou não do veto. Para derrubar o veto, é necessário o voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em sessão conjunta. Né? Encerrada essa fase, se o projeto for, se o veto for, se o presidente da República sancionar, passa para promulgação e publicação. Se vetar, volta para o Congresso Nacional, que pode derrubar o veto, e derrubando o veto, ele passa para a próxima fase, ou seja, de promulgação e publicação, né? E se o veto for mantido, aí não há, nessa parte específica do veto, se for o veto total ou parcial, o projeto é arquivado também. Tá? A última fase, que é a promulgação e publicação, é aquela em que se dá ciência da lei. Né? Agora já não se fala mais em projeto de lei, mas sim em lei. Então, a promulgação é a comunicação da existência da lei e a publicação é a ciência, né, da existência daquela lei. Tá? Então, essas são as fases do processo legislativo estabelecidas pela Constituição Federal no procedimento ordinário. Tá? Então, esse vídeo a gente encerra aqui falando sobre o procedimento ordinário. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os procedimentos específicos, para o vídeo não ficar muito extenso, né? E aí a gente fala sobre isso no próximo vídeo que eu trouxe aqui sobre o processo legislativo. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Muito obrigado por participarem. Ajudem o canal a crescer. Não esqueçam de deixar seu like aí no vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!